Bom, e como que você entrou nessa história de piso, venda de piso, de especificação, enfim, como que chegou até o dia de hoje? A Elisete chegou. Conta um pouquinho pra gente da sua história aí. Então, eu fiz engenharia elétrica, como eu te falei, né? Uhum. Trabalhei um tempo na área de engenharia e às vezes que eu mudava de casa, eu sempre reformava, fazia alguma coisa. E um dia eu estava reformando um apartamento que eu tinha comprado e eu precisava de um detalhe lá que eu não conseguia achar aqui. A minha amiga engenheira na época era de São Paulo. Ela falou: Elisete, vai numa loja tal lá em São Paulo que você vai achar. E aqui eu Caramba. não achava. Era um acabamento, simplesmente um filete lá naquela época cerâmico. Uhum. E eu fui para São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada com a loja, né? Tinha variedades que aqui não tinha. É, aqueles painéis de azulejo português, né? Umas coisas lindas que aqui em Sorocaba ainda não tinha. A gente estava iniciando esse formato de boutique, Uhum. né? Não existia aqui em Sorocaba ainda. E eu Talvez falei, não tinha nem a nossa, demanda, né? é. Até porque a arquitetura mesmo, decoração, não é uma coisa é muito velha no mercado, É, né? Nos Sim. últimos 10 anos, É que foi 15 como ano, anos, 15 começando a anos. ganhar importância, vamos dizer assim, é, para o mercado nacional, é pouco tempo mesmo. Essa questão também de diferenciação, o pessoal não dava muito valor antigamente, né? O pessoal falava, só não, eram poucos que pensavam nesses detalhes, que, por exemplo, que estava disposto a ir até São Paulo para buscar. Hoje em dia não, até um bom tempo atrás para cá, eles têm dado mais importância, né? é isso. Começou a ter uma exigência maior né, com o design, com a decoração, os clientes querendo fazer coisas diferentes, né? E foi assim que eu me apaixonei pela loja e eu falei, ah, é uma loja dessa que eu quero. E E- começou assim, aí é. eu vim para Sorocaba, eu tenho um amigo que a gente sempre estava junto, né, que é engenheiro também, e a gente começou a pensar no projeto. Só que é engraçado porque pelo jeito não foi só nós que começamos a pensar no projeto. Continua, rapidinho. Continua. Ok. Paralelamente surgiram outras lojas. Foi muito engraçado. Parece que é uma energia que vibra, né? E mais de uma pessoa capta aquilo. E aí, na época, a gente contratou Tá tudo certo. uma Tá tudo agência, certo? né? Uma agência de publicidade. Publicidade. Ela criou o nome, aí a gente contratou uma pesquisa de mercado que ligava para os arquitetos, perguntando o que eles sentiam falta, para a gente dar uma mapeada assim no mercado, né? Entender, né? Entender, até porque né? Era novo, Era né? Legal. novo, era um assunto. E aí a gente fez um estudo, né? E começamos a construir a loja, achamos um terreno lá onde a gente achou que podia ser interessante, né? Porque na época só a Carlos Comitra que Uhum. era o Era o lugar da point. Principal, moda, né? é. Então a gente começou a estudar um pouquinho o local, o trânsito que tinha naquele local, e foi assim que começou a Piso Prime. Aí a E ela gente, já nasceu onde ela é até hoje. ela foi construída nesse modelo onde ela é hoje. Entendi, que legal. E Porque na quanto época tempo tem? a Piso Prime faz agora esse ano 13 anos 13 de anos. mercado. Caramba. E na época as lojas começaram em casas, né, que elas adaptavam para ser as lojas. E a gente construiu uma loja, né? Contratou uma arquiteta e teve um projeto, então foi tudo bem pensado para a época. E foi assim Uhum. que nasceu. Então você Legal. buscou uma referência de São Paulo, né? Na verdade, você teve uma necessidade primeiro. Aí Sim. foi até São Paulo, você achou muitas coisas diferentes que aqui não tinha. Antes era o quê? Só home centers? O que Só tinha? tinha home center aqui na época, Telha Norte, Padrões. padrões. Aquele padrão de home center mesmo. Entendi. E a gente E, queria algo diferente, uhum. né? E achamos E que assim, assim, foi fácil no começo, fornecedores, assim, tudo isso daí? não, não foi, porque eles não, só conheciam o mercado de São Paulo, né? Uhum. E a gente também não tinha experiência Sim. Vocês nessa foram indo área. atrás, vendo quem podia Isso. fornecer. Quem a gente gostaria de ser. A gente visitou várias lojas em algumas cidades, né? Uhum. Para entender o que marcas tinham, Uhum. quais eram as marcas. E aí a gente começou a Que procurar os legal. fornecedores. Uhum. E alguns acreditaram na gente de imediato.
também, porque para eles também era uma cidade do interior, estava Eles começando, né? queriam atingir esse público também. Uma Exatamente. proposta diferente, Uma né? Um público proposta diferente. diferenciado. Esse modelo que você colocou aqui em Sorocaba, ele já existia parecido em São Paulo, em outras cidades, ou não? Você acha que é bem diferenciado? Não, já existia em São Paulo algumas boutiques pequenas até. Entendi. Era um negócio novo, estava Novo, nascendo entendi. também. Tinham algumas, mas eram poucas. Hoje a gente já vê muito mais quantidade de lojas que tem esse estilo de trabalhar, né? E aí quando a gente montou, qual era a minha ideia? Eu queria um local que o arquiteto pudesse ir e fosse como um ateliê, que ele pudesse abrir e colocar e fazer as composições. Que é E ficasse... parte da criatividade dele ali. Exatamente. E que ele não tivesse preocupação com o tempo, né? Ele tivesse tempo para criar e fazer o cliente dele entender né, a proposta do projeto dele. E foi assim, você pode ver que na Piso Prime tem um jardim, que você tá lá dentro, você fica olhando assim pro jardim, não tem prédio, uma coisa assim para você viajar mesmo, ter possibilidade de É uma extensão do criar. escritório, vamos dizer, do arquiteto, ele poder ali especificar algum item interessante, talvez que ele não tivesse acesso, lá ele percebeu que, nossa, tem esse detalhe aqui que eu posso colocar no projeto. Eu acho que é um conceito bem legal e realmente é diferenciado até hoje, mesmo 13 anos depois, né? Eu conheço até pouco, poderia até conhecer mais lá, mas a gente percebe que no mercado são até poucas empresas que se preocupam por esse lado mais, tipo, vamos ver o que o cliente, que nem você falou, fez um estudo de mercado para entender o cliente, para entender quem real é o cliente. Muitas vezes, que nem vocês vendem para o arquiteto para especificar para o cliente final. Né? Não é todos os home center da vida, não. Eles só querem, né, enfiar caixote lá. Esse daqui pode levar a promoção, né? Botam disposição. A gente tenta oferecer um serviço diferenciado, né? Além do produto que vai ser comprado para o seu projeto, então a gente não tem aquela de comprar um container para vender. Não, vai ser comprado conforme o seu projeto. Então é um atendimento, né, diferenciado, porque você não tem muito poder de negociação, vamos falar assim. Você não está comprando quantidade. Então a gente sempre trabalha com um produto, né, de qualidade. A gente busca fornecedor que realmente é parceiro. Para poder contar com ele. Atender em qualquer num problema, prazo né? legal, Exato. né, também. Então não dá para vender de qualquer jeito. Né? Tem a quantificação, que a gente dá o suporte para o arquiteto. Se ele não tem, às vezes, alguém que faça dentro do escritório, a gente está dando suporte para ele. Além dele escolher, tem todo esse trabalho. Né? E para o cliente final também. Né? Quando ele não tem arquiteto, ele tem que ter... Um suporte ali, talvez. Ele tem que ter a tranquilidade que ele não está escolhendo um piso errado para um local errado, por exemplo, como a gente vê. E acontece, né? Acontece muito, você né? especificar um piso errado para um local molhado, por exemplo. Um piso polido pro banheiro. Exato. O box. O pessoal gosta, né? Mas assim, é meio arriscado. Então a gente tem que deixar claro isso. Deixa as pro cliente, recomendações né? ali. O mínimo que ele precisa saber para poder estar escolhendo um revestimento.